Olá, pessoas, amigos, professores, estudantes. Eu estou aqui montando esse trabalho, esse pequeno vídeo, para tecer algumas explicações do que é ser um autodidata. E me pediram muito, principalmente os meus alunos, para que possamos desenvolver essa habilidade e como é que a gente pode fazer para poder ampliar os nossos horizontes diante do que é ser autodidata. Uma das coisas que a gente precisa compreender é o seguinte: existem livros, sites que explicam isso com muita maestria, mas não tem, digamos assim, uma fórmula mágica. Não há uma fórmula mágica que nos dê o caminho exato para sermos autodidatas. O que nós temos são coisas fundamentais que está presente em diversos autodidatas no mundo e na história da humanidade. E o que eu vou colocar aqui é uma experiência minha, como foi que eu me tornei e também as minhas observações diante de algumas pessoas que eu conheci que se tornaram autodidata, como tenho parentes que são autodidatas, eu tenho alunos que são autodidatas, e é esse caminho que eu vou seguir por aqui, para a gente não se alongar muito, tá bom? Então vamos lá, vamos aqui saber como ser um autodidata ou seja um autodidata. A primeira coisa que precisamos entender é a definição de autodidata. O que é ser autodidata? O autodidata, o próprio, é mais ou menos assim: o próprio indivíduo, com seu esforço particular, entende, busca e pesquisa o material necessário para a sua aprendizagem. Para compreendermos isso melhor, o autodidata, ele não precisa do professor. Vou ser bem claro. Tem muitas definições sobre o autodidata que diz mais ou menos assim: não precisa do professor. Qualquer coisa que a gente aprender, e observe bem, qualquer coisa que a gente aprender, seja através do YouTube, de livros, houve sim uma terceira pessoa. Houve uma outra pessoa que para nos ensinar. O autor do livro, o youtuber que nos passou as informações, o blogueiro que escreveu aquele texto no blog, o jornalista e etc. Sempre vai ter. A figura do professor ele não se ausenta na habilidade autodidata. O que nós colocamos aqui é quando o indivíduo utiliza-se de meios para desenvolver o conhecimento, para aprender o conhecimento. Mas o professor ele não se ausenta. Muito pelo contrário, ele vai precisar do professor para ter as devidas orientações. E é isso que nós estamos falando aqui. Então, não existe essa coisa de o professor é obsoleto. Não, ele é muito importante. O professor não deixou de ser importante dentro do autodidatismo. Perfeito? E uma primeira dica que eu dou a vocês é leitura. Olha, vou dizer uma coisa para vocês aqui. Ler, ele é fundamental. A leitura nos auxilia em tanta coisa. A leitura, sabe, nos favorece, até anotei aqui, na nossa melhoria do nosso vocabulário, na visão de mundo, no entendimento das coisas. A leitura ela se torna vício, mas ela precisa se tornar também um hábito. Os gostos, seus padrões começam a melhorar com bastante leitura, você se tornar principalmente viciado em livros, em textos, etc. Então precisamos criar hábitos, perfeito? Então, leitura para um autodidata ele é fundamental. Então, o hábito de gostar de ler não é nada mais do que um treino. Ou seja, requer bastante prática e persistência. Como é que se desenvolve uma habilidade? Praticando. Não existe um outro remédio. Só se desenvolve uma habilidade praticando. Ok? Então vamos lá. Tenha foco. Ter foco. Não adianta a gente começar aqui um processo de vou começar a estudar, vou começar a ler, vou começar a estudar sozinho, beleza, mas tem foco? Por que o foco é importante? O foco é saber o caminho que você vai percorrer. Na verdade, é o caminho onde você quer chegar. Aonde você quer chegar com aquilo ali. O processo que você inicia de estudar sozinho, de tentar aprender sozinho, é com qual objetivo? Então, qual é o teu objetivo nisso tudo? Tem que ter esse pensamento. Se não tiver, não vai muito adiante, tá bom?
Vamos supor que você está, diante de uma pilha de pratos sujos. O que seria o foco? Uma pilha de pratos sujos. Você gosta de lavar pratos? Provavelmente não. Eu mesmo não gosto, mas eu lavo muitas vezes. E você não tem que lavar? Então, se você tem que lavar, foque na conclusão daquele seu serviço, daquela sua tarefa. Foco. Então, comece com uma colherzinha, começa com um prato para depois pegar as panelas, etc. Quando você menos esperar, você concluiu sua atividade. Então, foco para concluir qualquer coisa que você comece. O maior problema das pessoas começam uma coisa e não terminam por diversas distrações, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Ok? Então vamos continuar. Esse é um livro de Eduardo Zugaib, nunca sei pronunciar esse sobrenome, mas foi um dos livros que eu li, que, acredite, eu li ele em um dia. Eu comecei pela manhã, à noite eu já tinha concluído a obra. A Revolução do Pouquinho. Muitos de nós ficamos com aquela ansiedade de concluir tudo rápido. Ah, eu tenho que terminar esse ano. Ah, eu tenho que fazer. Calma. Sabe, nós temos um bom. A gente não pode perturbar, ou seja, nos acomodar em relação ao tempo, mas nós temos o tempo a nosso favor. Então vamos utilizar isso. E ele diz o seguinte sobre a questão do foco, né, nesse livro maravilhoso. Recomendo a leitura. Definir foco é um dos principais fatores de diversos conhecimentos, de diversos desenvolvimentos. Então precisamos ter foco. Saber onde se quer chegar, com a consciência daquilo sabe fazer melhor. Vou repetir, com a consciência daquilo que sabe fazer de melhor. Otimiza tempo, esforço e dinheiro. Vou repetir. Quando você tem foco para concluir uma determinada tarefa, você ganha tempo, diminui o número, diminui o esforço e, claro, dependendo do que você esteja fazendo, ganha-se muito dinheiro. Ok? Continuando, esse é um outro livro também muito bom, O Cérebro com Foco e Disciplina, de Renato Alves. E tem um trecho nesse livro que diz assim: preocupação é um estado frequente na vida de muitas pessoas. É a preocupação que desvia nossa atenção daquilo que realmente importa. Por exemplo, estudantes que se preocupam com a prova e não com os estudos. É isso. Então, o estudante, ele muitas vezes se preocupa com a prova, com o dia da prova, ou às vezes só estuda uma semana antes da prova, e isso é muito ruim para ele. Então, conhecimento. Primeira coisa para se tornar autodidata é ter prazer do conhecimento, é ser filósofo. Amor à sabedoria, ao conhecimento. Se não tiver essa paixão, sabe, essa coisa obsessiva de obter conhecimento pelo prazer, não funciona. Se você vai começar a ser autodidata, tentar ser autodidata, e só se preocupar com o conhecimento quando lhe convém, quando acontecer uma prova, aí realmente isso não é um foco para ser autodidata. Você pode estar preocupado em passar na prova, mas para o autodidata a prova é irrelevante. O conhecimento é mais importante. Perfeito? Então vamos continuar aqui os cuidados com as distrações, né, que são diversos. A geração nova, os jovens hoje em dia, tem acesso à tecnologia e nós temos os celulares, o WhatsApp, Facebook, Instagram, tem diversas coisas que nos distraem muito. Então, se eu preciso determinar meus horários, eu tenho que estar focado nos meus estudos, eu não posso permitir que as distrações me atrapalhem. Se as distrações me atrapalharem, eu vou ser bem sincero aqui. Se a distração me atrapalhar, vai acarretar numa coisa de perca de tempo. De novo, o indivíduo quando ele é focado, ele economiza tempo. Se eu estou aqui estudando, produzindo e vou pegar o celular e vou lá pro WhatsApp bater um papo, perdeu o foco e isso é muito prejudicial, tá bom? E para a gente manter esse foco em grande atividade, para que a gente não permita que as distrações nos atrapalhem, precisamos de uma outra coisa que nós chamamos de disciplina. Disciplina é a chave ímpar para o homem de sucesso. Então, se você quer ter resultados, precisa ser disciplinado. Se não houver disciplina,
Existe uma palestra minha que eu proferi bastante, que é a Foco, Disciplina e Fé. E eu trabalho justamente dessas três palavras, a disciplina ela é fundamental, ok? E quais são os inimigos da disciplina? A disciplina tem inimigos? Tem. Por exemplo, a preguiça. A preguiça seria um inimigo da disciplina. Então a disciplina é sinônimo de força, de empenho, e a preguiça é sinônimo de fraqueza e de moleza. Quando o indivíduo ele é preguiçoso, por exemplo, eu vou começar a ler. Começar a ler e de repente já se sentiu cansado, sabe? Volto a repetir, vai começar o hábito de leitura, comece com uma literatura que lhe convém, que você goste de assuntos que lhe interessam, perfeito? E não permitir que a preguiça possa lhe atrapalhar no seu processo de estudo, no seu processo de aprendizado sozinho. Porque se isso acontecer, eu só vou aprender na sala de aula, então você sempre vai estar dependente de uma sala de aula para aprender alguma coisa. E é aí que isso é grave dentro de uma sociedade em que nós vivemos, em que a tecnologia faz parte de nossas vidas e que o autodidatismo ele é uma constante para aquelas pessoas de sucesso, inclusive no mundo do empreendedorismo. Então pense bem nisso, tá bom? Temos um livro chamado Pensar Bem Nos Faz Bem, de Mário Sérgio Cortella. Gosto demais das palestras e dos textos e dos livros de Mário Sérgio Cortella. E nesse livro diz assim: uma criança, um jovem ou um adulto que não tiver disciplina para o estudo esvazia seu potencial de eficiência. Faz com que haja uma perda de energia. Em primeiro lugar, disciplina é algo que ajuda imensamente a ganhar tempo, como falamos anteriormente. Olha só Mário Sérgio Cortella afirmando. Pois se trata de fazer algo de forma estruturada para se chegar aos objetivos desejados. Em segundo, a sofrer menos com o que se faz. A sofrer menos com o que se faz. É muito comum, vamos falar aqui do campo do estudante, que a gente já começou a falar sobre eles. O estudante ele começa o seu processo de estudos e se distrai tanto, perde tanto tempo. Aí quando ele menos esperar, ele já está diante da avaliação, da verificação, que ele já fica naquela angústia, naquela ansiedade. Ah, meu Deus, eu perdi tempo, é muito pouco tempo. E começa até fazer preces e orações a Deus para que a prova seja adiada, para que aconteça alguma coisa com o professor e por aí vai. Então ele sofre menos quando ele está focado. Observe que nós não, o estudante focado ele não precisa de uma determinada data, tal data vai ter prova, aí 2 dias antes começa a estudar para aquela prova. Não, ele começa desde já, porque o conhecimento para ele é prazeroso. Se o conhecimento para ele é prazeroso, logo ele se torna mais eficiente no que faz. Perfeito? E, claro, uma das dicas para um bom estudante é organizar o que vai estudar. A primeira coisa é vocês não atropelarem tudo de uma vez só. É muito bom você pegar algumas matérias, isso é uma dica nossa, e isso depende também de cada um de vocês. Pegar uma matéria e só estudar aquela matéria naquele determinado horário, naquele determinado dia. No outro dia, uma outra matéria. E essas variações ela é muito positiva. Se organizem, pegue seu computador, desconecte o computador do WhatsApp, do Facebook, desconecte, fique só focado no que realmente importa, ok? Uma outra dica é o tempo, os horários. Não, olhe, não é necessariamente eu preciso estudar 12 horas para ser eficiente. Não importa a quantidade de horas que você está estudando, o que importa é a qualidade da mesma. Não adianta também a gente estar reforçando os estudos ou obter aquele conhecimento sozinho se eu estou com sono. Se eu estou sonolento, não vai funcionar. Vá dormir e depois volte a, a trabalhar para obter esse conhecimento. E, claro, o ambiente, né? Desligue o celular, cuidado com as distrações. As distrações, como a gente já estudou anteriormente. Então, organize o seu ambiente de estudo. Organize. Procure um local de sua casa calmo, tranquilo.
no meu tempo de juventude, no meu tempo de estudante, quer dizer, até hoje eu sou estudante, mas eu me refiro no meu tempo do ensino médio, eu ia estudar na cozinha. Porque eu percebi que era o único local da sala que era pouco frequentado, então eu ia para a cozinha. O meu quarto não dava porque eu dividia o meu quarto com meus outros dois irmãos. Então eu percebi que a cozinha era o melhor caminho, ok? Então procure na sua residência um local cabível para estudar sozinho, com tranquilidade e produzir sozinho. Perfeito? O YouTube é um bom meio. Eu mesmo gosto muito de buscar no YouTube. Eu mesmo para produzir esse vídeo que eu estou fazendo aqui para vocês, onde eu estou aqui, tá vendo, mexendo com uma segunda tela, ampliando ela, foi através do YouTube que eu aprendi isso. Então, eu não precisei ir para um curso de edição de vídeo, não, eu, eu busquei aquilo que eu precisava. Então, ó, eu queria fazer uma videoaula com duas telas, pronto, descobri. Então dá para fazer muita coisa, dá para aprender muita coisa através do YouTube. Então se você, por exemplo, está cansado até de ler, não é porque você gosta de ler que você não possa ficar cansado. Você pode se cansar assim, vai lá no YouTube, tem vários professores ensinando diversos assuntos ao seu desejo. Então o YouTube é um caminho que vocês poderiam seguir muito bem, ok? E além do YouTube, vocês podem, temos a televisão, né? Tem vários canais na Sky que nos auxiliam nisso. Ou vocês podem, de certa forma, transferir a tela do YouTube para a TV. Hoje alguns Smart TV têm esse mecanismo, né? Essa função que auxilia bastante. A técnica de Fine. A técnica de Fine ela é muito eficiente para quem quer ser autodidata. Como é a técnica de Fine? Observe como, de novo, a figura do professor. Primeiro você vai escolher um conceito, um conhecimento. Vamos supor que você aprendeu a carpintaria. Você aprendeu carpintaria e agora, utilizando a técnica de Fine, você vai ensinar um leigo, alguém que não sabe de carpintaria, a trabalhar com carpintaria. Eu estou usando carpintaria como exemplo, mas pode ser qualquer assunto. Pode ser matemática, pode ser história, pode ser física. O importante é, aprendeu? Passe para alguém. Até, inclusive, isso tem uma frase de Paulo Freire, que diz mais ou menos assim: quando eu aprendo, eu ensino, e quando eu ensino, eu aprendo. É mais ou menos assim. Eu vou colocar aqui uma frase depois na edição do que realmente o que Paulo Freire quis dizer. E quando você começa a ensinar, você passa para entender as dificuldades desse aprendizado, porque aquele que você está ensinando, ele precisa aprender também. Então você começa a rever a forma que você está falando de uma maneira mais simples. Aí você volta para o ensinar o leigo. Então é nesse aspecto. Você escolhe o conceito, ensina um leigo, aí entende as dificuldades para que aquele leigo aprenda, e você vai rever as suas formas. Quanto mais simples for, aí você volta para ensinar o leigo e assim você absorve tanto conhecimento. Esse processo vai favorecer a outra pessoa que você está ensinando e muito mais você, principalmente você que está ensinando. Ok? Então, se você não consegue explicar algo de forma simples, então você não entendeu o assunto o suficiente. Isso é uma frase de Feiner, né? E esse aí é o físico Feiner, que Richard Feiner, né? Que eu quis dizer para vocês, que eu quero apresentar a vocês. E tem uma frase, um texto dele que diz mais ou menos assim: você pode saber o nome de um pássaro em todas as línguas do mundo, mas no fim das contas você não saberá absolutamente nada sobre o pássaro. Então, vamos observar o pássaro e ver o que ele faz. Isso é o que conta. Eu aprendi bastante cedo a diferença entre saber o nome de algo e saber de algo. Mais ou menos assim, sabe quando as pessoas estão muito preocupadas em decorar formas, em decorar nomes, em assunto em história, por exemplo, vou decorar nomes, vou decorar conceitos, vou decorar localidades, datas. Tem pessoas que se preocupam com datas, não preciso. Se eu consigo entender o todo, eu vou compreender toda a dinâmica do tempo, a compreensão dos conceitos históricos, etc. Porque eu conheço o todo. Então a técnica de Feiner é muito eficiente para quem quer ser autodidata. Ok? E estudar sozinho. O próprio autodidatismo reza que você esteja só.
Se você não ficar só, chorou. Não, esse negócio de, vou estudar em equipe, é bom, para algumas pessoas deve ser interessante, mas estar sozinho é melhor ainda. Sozinho entre aspas, né? Como eu repito, você, a partir do momento que você tem um livro, que você tem um livro, a partir do momento que você tá com uma obra, vou ler o livro, aqui tem um autor, então de certa forma você não está tão sozinho, porque você não está tão sozinho. Existe alguém que escreveu esse livro, então você começa aqui a ler, começa a fazer anotações, faça anotações do que você compreendeu, faça um rascunho, olha, tá vendo? Não sei se está dando para ver aí na câmera. Eu coloco aqui ao lado, aqui ó, textos. Tem textos aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Ai meu Deus. Aqui ó, tá vendo? Tem aqui textos. Isso aqui são anotações minhas. Então é assim que você vai desenvolvendo esse autodidatismo, tá bom? Então tem que estar só. Esse negócio de trabalhar, vou estudar em grupo, vou estudar com fulano, vou estudar com ciclano. Isso muitas vezes não ajuda não, viu? Certo? E tem um professor que eu conheci no YouTube mesmo, e foi graças ao YouTube que eu comecei a ler os livros deles. E eu li esse livro aí, que está na tela, Ensinando Inteligência. Manual de Instruções do Cérebro de Seu Aluno. E por que eu gostei muito dele? Porque ele é autor de uma famosa frase que eu vou ler aqui para vocês. Por incrível que possa parecer, é mais importante o tempo que você passa estudando sozinho do que aquele que passa assistindo às aulas. Eu vou repetir. Por incrível que possa parecer, é mais importante o tempo que você passa estudando sozinho do que aquele que passa assistindo às aulas. Onde ele quer chegar? Você criar como se organizar na questão dos estudos e do seu tempo, como a gente falou anteriormente. Vamos supor que pela manhã você teve aula de matemática. Então você reforça o que você assistiu a aula de matemática pela manhã e comece a estudar este mesmo assunto à tarde. Então comece -se a organizar desse aspecto. E paulatinamente vocês vão perceber dentro desse processo de autodidatismo que no momento que você estiver sozinho e estudando sozinho, vai aprender bem mais do que se estivesse em sala de aula. Mas a sala de aula, ela tem a sua importância porque é a partir dali que vai lhe dar a motivação e a orientação do que fazer. Mas cabe ao autodidata a desenvolver aquele conhecimento sozinho. Ele não pode estar esperando do professor que o conhecimento adentre com uma espécie de osmose. O professor falando e o conhecimento adentrando. Não. O que pode ser provocado ali é uma curiosidade e, claro, uma motivação. Ponto. Ok? E só tenho a agradecer a atenção de vocês. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco longo, mas em períodos de isolamento social eu quis caprichar. Espero que tenham gostado. Muita paz para vocês e que Papai do Céu nos abençoe nesses momentos tão difíceis. Muita paz.